alunos, amigos, parceiros, seguidores da Águia Empreendedora. Hoje é dia 10 de março de 2021 e nós temos muito orgulho, né? E é uma grande honra poder desenvolver atividades, mesmo que nessa modalidade. Estamos aqui no curso de oratória, a arte de falar em público. E nós comentávamos na primeira parte da aula que os gregos e os romanos levavam a sério a oratória. Para eles, a oratória era um instrumento, uma ferramenta, quase uma arma. Perceba que quando os senadores de Roma se reuniam para desenvolver a sua própria versão de democracia, ali a oratória era a ferramenta fundamental. Pesquise, por exemplo, os discursos de Cícero, o grande orador romano. Perceba que grandes líderes como Caio Júlio César era também um grande orador. Muitos apontam que os romanos eram guerreiros que só resolviam seus embates no campo de batalha, mas isso não é de todo verdadeiro. A guerra era um instrumento final, mas o verdadeiro cenário, o verdadeiro campo de batalha dos romanos não era o campo de Marte, era o Senado, era o Fórum, a Assembleia. Não à toa os romanos desenvolveram o direito moderno. Tudo aquilo que nós observamos em matéria de tribunais no mundo ocidental, a prática dos operadores do direito, dos advogados, dos promotores de justiça, dos defensores públicos, dos juízes e desembargadores, tem muito a ver com a conduta romana. Uma das evidências disso é que a arquitetura dos fóruns modernos se parece com a arquitetura romana ou com a arquitetura greco-romana. Né? Existem aquelas colunas que fazem essas referências. A própria visão da justiça, a representação da justiça tem uma ligação romana. Os gregos também tinham isso. E nós herdamos essa grande arte. Então, os embates eles se davam através de debates. Embates, debates, embates, debates. Diálogo, conversa, discussões e decisões bem sérias, do jeito que nós observamos hoje no parlamento brasileiro, ou no parlamento inglês, ou nos parlamentos das democracias mundiais. Oradores. Infelizmente, às vezes, nós observamos a degeneração do orador. Não existe mais uma preocupação com o refinamento da retórica, da oratória, da eloquência. Não é? É claro que não necessariamente você precisa ser um orador culto, no sentido de ter uma imagem focada no orador formal. O discurso formal é importante para o ambiente formal, mas no ambiente informal eu posso assumir um outro tipo de discurso. E vamos descobrir que o mais importante do discurso é, de fato, comunicar e atingir o público-alvo. Colegas que trabalham aí no campo da publicidade, no campo do marketing, no campo das vendas, sabem do que eu estou falando. Aqueles que, de alguma forma, desenvolveram no meio em que requer também um discurso que atinja um público específico, sabem do que eu estou falando. Aqui nós podemos até lançar alguns exemplos. Não faremos aqui ataques ou defesas político-partidárias, nem filosóficas, certo? Nem vamos aqui adotar ou impor uma determinada posição nesse aspecto, pois isso também faz parte da nossa ética aqui no curso de formação. Mas podemos aqui e acolá citar
exemplos no sentido de extrair dali não a conotação político-partidária, filosófica ou religiosa, mas sim assumir aquele exemplo como um exemplo de orador. Então, ao longo da história da humanidade, nós tivemos muitos oradores. Cícero, o romano, foi o maior orador de Roma. Ele é contemporâneo de Júlio César. Mas temos outros oradores, como o grego Demóstenes, que tinha graves problemas de dicção e, mesmo assim, se tornou um orador eloquente. O que prova que a oratória não obrigatoriamente é para aqueles que têm um excelente aparelho fonético e físico, no sentido da fisiologia da voz ou da fala. Claro que a fisiologia da voz e da fala ajudam, mas não são os únicos elementos. Então, às vezes, você vai se deparar com oradores que têm algumas dificuldades fonéticas, de dicção ou de língua presa, e mesmo assim são excelentes oradores. Como é que pode, professor? Eu pensei que o orador necessariamente precisaria ter a fonética perfeita. É bom que tenha uma boa fonética, mas existem elementos que você não pode mudar só pelo treinamento. Alguns requerem alguns tratamentos que não são tratamentos feitos no curso de oratória, mas sim através de um fonoaudiólogo, né, de um profissional que é ligado com a área da saúde, certo? Então, é possível desenvolver, mesmo com a deficiência ou a carência fonética. Professor, mas existem alguns exercícios que nós podemos fazer para melhorar? Com certeza, certo? Mas não espere a perfeição da sua dicção para começar a falar, para começar a ser um orador, uma oradora. E como exemplo disso, nós podemos citar o grego Demóstenes, que tinha graves problemas de dicção e, mesmo assim, desenvolveu belos discursos, tanto escritos quanto falados. E começou, por conta própria, a desenvolver um método, um treinamento que possibilitou a ele vencer essas barreiras. Falando em barreiras, existe um filme que eu indico para todos vocês, talvez muitos aqui já tenham assistido, chamado O Discurso do Rei, não é? O Discurso do Rei é um filme que aborda o pai da rainha Elizabeth II. Ele é o rei George, ou como você queira chamá-lo, antes de assumir o trono do Reino Unido, antes de ser rei, ele precisava demonstrar a sua capacidade como orador no pior momento possível. Ele era gago. Ele tinha gagueira. E ele já era da família real, obviamente, sangue azul e tal, herdeiro. Não o herdeiro principal. O herdeiro principal era o irmão dele. Mas ele se deparou com uma situação inusitada. O irmão dele abdicou ao trono e ele era o sucessor. E como ser o rei da Inglaterra, como ser o rei da Grã-Bretanha, na verdade, né? Assumir ali a liderança da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda do Norte, do país de Gales, numa época, e eu vou lhe dizer qual foi a época, foi na época da Segunda Guerra Mundial. Numa época em que o país inteiro, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, precisava ser liderado por um grande orador. Então, será que o rei poderia ser gago? Será que ele poderia ter debilidades e ineficiências na oratória? Então, se você assistir depois o filme com calma, procurar pelo menos alguns trechos na internet ou no YouTube, você vai verificar que ele teve que fazer um grande esforço. E ele procurou um professor de oratória. Na verdade, ele tinha
dificuldade, mesmo em procurar ajuda. A esposa dele ajudou nesse sentido. E ele procurou vários profissionais antes de achar o profissional que pudesse verdadeiramente inspirá-lo ao discurso. E você assistindo ao filme O Discurso do Rei, que é baseado em fatos reais, você vai observar que o orador, no caso, não se torna um orador perfeito. Ele não se cura plenamente da gagueira, mas ele consegue mitigar, ele consegue amenizar, ele consegue reduzir o impacto da gagueira, né, daquela debilidade fonética, ao ponto de que ele consegue transmitir a mensagem, ele consegue inspirar os ingleses, ele consegue inspirar a Grã-Bretanha e o mundo. E veja o desafio. Na época da Segunda Guerra Mundial, quem era o contraponto? O grande contraponto da humanidade era a Alemanha nazista, não é? Quem liderava a Alemanha nazista? Hitler. E Hitler, apesar de ser inimigo da humanidade, era um exímio orador. Hitler era um grande orador. Daí que eu disse que a oratória é uma ferramenta que você pode utilizar para o bem ou para o mal, não é? Tem essa neutralidade, você é que decide. Então, Hitler tinha essa grande habilidade como orador e utilizou isso para hipnotizar com seu magnetismo e carisma do discurso milhões de pessoas. E olha que o povo alemão não é um povo tão simples na sua formação intelectual. São pessoas relativamente sábias. Mesmo na época do nazismo, os alemães tinham uma cultura que lhes permitia distinguir o certo do errado, não é? Ou uma ação benfazeja, ou com um sentido que pudesse prejudicar o outro. Ainda assim, eles foram seduzidos, grande parte, a apoiar Hitler, muito por conta da capacidade de orador que ele tinha. E nessa época, a Alemanha se empoderou de tal maneira que acumulou recursos para invadir os países europeus. A Alemanha invadiu a Polônia, anexou a Áustria, guerreou e venceu a França, invadindo o território francês, e só não ocupou a Inglaterra e a Grã-Bretanha porque se trata de uma ilha, né, onde a marinha a britânica, a marinha real, muito poderosa, não permitiu o avanço das tropas nazistas, mas os nazistas tinham aviões, caças de combate e bombardearam a Inglaterra, principalmente bombardearam Londres, e o caos estava instalado. E Hitler fazendo discurso para os seus soldados, fazendo discurso para o seu povo, fazendo discurso para os países ocupados, posando de grande herói, de grande líder. Hitler não apenas falava bem, ele gesticulava muito, não é? Tinha aquela voz metálica, aquele discurso agressivo, que às vezes não era só o conteúdo da sua fala, mas a maneira da sua fala era quase hipnótica. E aí o rei George, ou George, como é que ele ia enfrentar Hitler? Se ele era gago, como inspirar os ingleses, como inspirar os britânicos para ir à guerra, como inspirar o mundo, inspirar as pessoas do mundo, porque o mundo estava em frangalhos, os franceses vencidos e abatidos, os ingleses sendo bombardeados, os Estados Unidos não eram ainda a superpotência, o Japão apoiava a Alemanha. E aí? E o rei se viu na necessidade de utilizar o discurso como uma ferramenta para inspirar, organizar uma frente de defesa. Porque não se trata apenas de uma guerra, não se trata apenas de armas, não se trata apenas de operações logísticas bem-sucedidas, se trata de haver um líder moralmente apto, capaz, e nos tempos modernos, quando eu digo modernos do século XX para cá, não é? A oratória se estabeleceu através das tecnologias. Na época do rei George, através do rádio. Nas épocas mais contemporâneas, da televisão. Atualmente, das mídias sociais, da internet. Agora estamos numa videoconferência,
mas sempre, cada vez mais, a oratória precisa inspirar. E o trecho final do filme, o discurso do rei, é o mais maravilhoso, porque ele consegue desenvolver um discurso onde, mesmo ainda com algumas deficiências fonéticas, mas através do treinamento, do esforço e da liderança que ele assume, ele inspira toda uma nação para reagir. Reagir, repito, não apenas no campo de batalha, mas reagir no sentido emocional, psicológico, né, da atitude. Isso através de um discurso, o discurso do rei. Então, procurem, pesquisem, é um material muito bom para a gente. Certo? Quero registrar aqui a presença de Regina Célia, é muito bom, né, ter você aqui. Registro aqui a presença de Luciana Calixto, Caio Salles, José Vilânio, João Batista Rocha, Ciclei Oliveira, Aline e tantos outros amigos, parceiros e seguidores da Águia Empreendedora. Eric, como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos desenvolver aqui a capacidade da oratória? Em primeiro lugar, Churchill era um bom orador, assim fala o Caio Salles aqui no nosso bate-papo. Lembrando que nós temos um bate-papo no canto, na verdade, no centro da sua tela, no canto inferior central da sua tela, do Zoom, a opção de bate-papo ou de chat. Né? Se a sua versão do Zoom é em português, está escrito bate-papo. Se ela é em inglês, está escrito chat. E você pode escrever. Às vezes você não quer falar, mas você pode escrever, fazer comentários. E o Caio Salles falou que Churchill, grande líder, né? Grande primeiro-ministro da Inglaterra, foi uma grande liderança, né? Na época também da Segunda Guerra Mundial e em tempos anteriores e posteriores. Né? E havia também a figura do rei. Aí o rei fez o discurso para inspirar. E Churchill, que também era um grande orador, tomou as providências práticas para organizar a sua nação. Não é? Meus amigos, uma coisa que eu já adianto desde já é que você fará um discurso. Não necessariamente o discurso do rei, mas fará o discurso do Caio, o discurso do Evilânio, o discurso da Luciana, o discurso do Paulo, o discurso do Ciclei, o discurso do João Batista, o discurso da Regina Célia, o discurso da Aline. E você só poderá considerar concluído este curso quando proferir o seu discurso aqui. E ele já tem data para acontecer. Quando, Eric? Quando, professor? No último dia do curso, no dia 24 de março, você fará um discurso. O dia 24 será destinado a vocês. Nesses primeiros momentos, eu estou falando, mas quem vai falar no dia 24... Uma coisa, o Júnior está na incidência, deixa eu ver só se eu apagar isso aqui. Pronto. O João Batista está falando, mas eu não sei se é comigo ou se é no ambiente dele. Eu vou só desativar aqui, mas pode ativar o áudio quando precisar. Certo, João Batista? Bom, eu sei que hoje é o momento de apresentações, então deixa eu apresentar para vocês a programação do curso que todos receberam, mas é algo para nos nortear. O curso de oratória foi programado para ocorrer em 5 encontros. Então, hoje, dia 10 de março de 2021, quarta-feira, nós temos a nossa abertura, a nossa apresentação geral, não é? Que estamos fazendo agora, e programamos um certo exercício vocálico ou vocal. Por que eu escrevi vocálico? Porque vocês vão perceber que a língua portuguesa ela é, sobretudo, vocálica, né? Que é o idioma que nós estamos falando. Melhoria da dicção e fonética. E aí, algo que nós recomendamos, e é algo importante, é a leitura pública. Ciclei Oliveira talvez já conheça esses exercícios, já tivemos a oportunidade de desenvolver em outros momentos. Existe a necessidade de desenvolver a leitura tal qual a sua professora lá do ensino fundamental pedia para você desenvolver, ou o seu professor.
Vamos dizer, aluno, levante-se e leia. Aluno, levante-se e vem aqui na frente, leia para os colegas. É algo assim, certo? Porque você só aprende a falar praticando. O orador precisa treinar, nem que seja por tentativa e erro, repetidas vezes, tal qual uma nova habilidade. E eu vou aqui desmistificar uma coisa. A oratória não necessariamente é um dom. Claro que algumas pessoas já nascem com alguma facilidade para a comunicação. Desde criança, já observamos ali, né, uma facilidade no discurso. Mas a oratória não é necessariamente um dom. Ela é, sobretudo, uma habilidade. E habilidades podem ser desenvolvidas pelo treinamento, pela disciplina, pela força de vontade. A oratória é uma tecnologia, certo? Como assim, professor? Uma tecnologia do ponto de vista biológico, nós somos seres humanos programados para chorar, programados para receber o leite materno. Nós somos programados para algumas coisas do ponto de vista biológico. Nós somos programados até para andar, certo? Se eu não tenho nenhum problema físico, chega um momento que a criança ela começa a engatear, ela começa a querer se levantar, ela cai, levanta. Mas o ser humano ele é programado para caminhar, para andar, ele é bípede, certo? Isso quando eu tenho uma saúde relativamente normal, em geral. Mas a fala, a linguagem, o idioma não é uma coisa natural, pré-programada. Não é. O idioma, a fala e mesmo a oratória são tecnologias. Então, essas tecnologias precisam ser desenvolvidas, aperfeiçoadas. O Evilane tinha levantado a mão ou foi impressão minha? Pode falar, Evilane. Não, levantei. Eu queria saber o seguinte, como é que seria esse discurso? Você vai Como é dar que um teu seria para a esse gente? discurso? Eu vou explicar direitinho, certo? Depois que eu concluir a parte da apresentação, hoje é um dia mais de apresentações, eu vou explicar os detalhes, e aí, no momento de explicar os detalhes do discurso, você me faz a pergunta novamente, certo? Mas, como eu estava dizendo, a oratória, e mesmo a simples capacidade de falar, é uma tecnologia. Professor, me prove isso, me dê algum indício disso. Todos aqui já escutaram, já ouviram falar a respeito das lendas do Tarzan, né? O Tarzan, ele é um ser humano, mas que, quando criança, o avião dele, com os pais, cai numa selva africana. E ali, no acidente, os pais morrem e a criança, Tarzan, é resgatada, não por humanos, mas sim por animais. Por macacos, por símios, enfim, a espécie não está bem definida, chimpanzés, gorilas, enfim, símios, macacos. E o Tarzan, ele é criado por macacos, é educado por macacos, convive com macacos, se alimenta como um macaco, se comunica como um macaco, tem trejeitos de macaco. O Tarzan não é plenamente humano. Ele é humano, do ponto de vista físico. Ele é bípede, ele tem características humanas, ele tem a fisiologia humana, mas ele não fala. Se você for observar mesmo a lenda mesmo, original do Tarzan, ele não fala. Ele grunhe. Ele faz ó, 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 mas ele não fala. Por que ele não fala? Porque a fala é uma tecnologia que nós só desenvolvemos com um contato com o outro ser humano. E essa tecnologia, ela é tão fina
que, se você for exposto a muitos idiomas desde criança, desde bebê, desde a primeira infância, você domina vários idiomas. Então, se você tem filhos e puder, ensine o mais rápido possível idiomas estrangeiros para eles, o mais cedo possível. E quanto mais cedo, né, melhor você assimila. Não significa dizer que o adulto não possa. Pode e faz. Né? Mas nós vamos ganhando tempo para o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eu falo língua portuguesa porque eu nasci no Brasil, eu tenho pais brasileiros que falam língua portuguesa. Eu tenho amigos que falam língua portuguesa. Eu convivi em ambientes de língua portuguesa. Então, naturalmente, eu penso que é natural, mas não é tão natural assim, é uma tecnologia. Né? Desde a infância, eu sou bombardeado por expressões, vocabulário, situações em língua portuguesa. O Tarzan, não. O Tarzan, ele teve que aprender a falar quando ele teve os seus primeiros contatos com o ser humano, certo? E assim é a oratória também. Existem outras referências que podem ser citadas. O Mowgli, né? O Menino Lobo também, um personagem aí de ficção, mas que nos inspira e dá o indício de que o ser humano não é plenamente humano, a menos que esteja em contato com outros humanos. Mowgli foi, conforme a sua historinha, criado por lobos. O Menino Lobo, ele pensa que é um lobo, ele se comunica com os lobos, ele se alimenta como um lobo, ele tem hábitos de lobo. Humano ele não é. Plenamente, não. Então, a fala, a comunicação, o discurso, essa tecnologia, de certa forma, atesta a nossa humanidade, a nossa, entre aspas, civilidade, a nossa cidadania. Né? É claro que eu não posso te considerar um cidadão só por causa da sua capacidade de falar, ou de ser eloquente, ou de ter uma boa retórica, mas entendo o que estou dizendo. Minimamente, você desenvolve uma capacidade tecnológica. Por que é tecnológica? Porque ela não é natural. Chorar é natural, gritar é natural, sentir fome é natural, sentir sono é natural, não é? Falar, não. E já que não é natural, já que é uma tecnologia, já que não necessariamente é apenas um dom, que é uma habilidade, eu posso assumir que tem alguns problemas, defeitos ou dificuldades, melhorar e aperfeiçoar a arte, a tecnologia e a capacidade de discursar. Uma das melhores formas de fazer isso é em casa mesmo, onde você está nesse lockdown, com uma boa leitura. Puxa, você. Selecione, se possível, um bom livro, um bom artigo, pode ser da internet. Quem gostar de ler a Bíblia, pode ser a Bíblia, pode ser o Alcorão para quem for muçulmano, pode ser o Sutra de Lótus para quem seguir o budismo. Mas leia. Leia e leia mais. Leia algo que tem qualidade. Ah, professor, não gosto de ler. Então, comece com alguma coisa que te dá prazer. Se você gosta de ler história em quadrinhos, pronto, vai procurar um gibi e leia a Turma da Mônica, ou leia o gibi que te interessar, X-Men, o que for. Mas leia. Porque, infelizmente, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, nós estamos lendo pouco, apesar de ter tanta informação. Opa, olha aí a Luciana Calisto com o livro A Arte de Falar Bem, a Persuasão. Palmas para a Luciana, muito bem, já está armada aí com um arsenal positivo, que não é de armas, é de livros, né? Legal, gostei. Parabéns, Luciana, inspirando aqui os nossos colegas, inspirando a mim, inspirando a todos, na verdade. Gostei. E você, obviamente, já vai praticar a leitura. O S-Clay aqui falando no bate-papo, o negócio do século XXI, não é? O Caio Salles, já estou concluindo o livro Drácula. Olha só
Alguns livros de ficção em temas, não é, que você gosta, enfim, podem ajudar. Muito bom, por sinal, não é, Caio? E outros colegas aí, né? Qual o tempo do discurso? O S. Clay falando aqui no bate-papo. Aniquilei minha timidez graças ao curso de oratória. Porém, minha câmera não está pegando, mas estou ouvindo também. Tudo bem, tranquilo. Né? Os colegas aqui se comunicando. Logo mais, vou iniciar 20.000 léguas submarinas. Ah, essa sim, né? É uma leitura formidável. Se não me engano, de Júlio Verne, não é esse o autor? Sensacional. Júlio Verne é o mesmo autor de Viagem ao Centro da Terra, o mesmo autor de Da Terra à Lua, né? De Volta ao Mundo em 80 dias, é isso? Sensacional, espetacular. Então, procure boas leituras, né? Às vezes, a boa leitura é um evangelho bíblico, ótimo, excelente leitura. Às vezes, a leitura é um jornal de qualidade, um informativo, legal, muito bom. Ou um livro de geografia aí do professor João Mar, tá certo? Mas selecionem livros. E se você tiver livros aí, como a Luciana tem na sua casa mesmo, já pode procurar. Se estiver pertinho, já pode até pegar, porque eu vou encerrar essa transmissão. Eu vou dar 2 minutinhos para você procurar algum livro, pode ser a Bíblia, pode ser o Drácula, pode ser a Arte da Persuasão, qualquer livro, qualquer material que você tenha aí, certo? Quem puder, quem tiver, daqui a 2 minutos eu volto e a gente vai fazer uma leitura pública. Até daqui a 2 minutos.